Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a obra Mecanismos da Mediunidade, na nossa sala virtual do IGES, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade e o Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, com o nosso professor, nosso irmão, nosso amigo e nosso aniversariante do dia também, Otacílio Rangel. Seja Pois bem-vindo, é. Otacílio. Boa noite a todos, boa noite, Ronaldo, boa noite, amigos que já estão aqui conosco, né, nessa sexta-feira agradável. Aqui em São Carlos acabou de chover um pouquinho, então está bem fresquinho, muito agradável. E é sempre muito gratificante sentir essas vibrações tão carinhosas desses amigos todos, da Patrícia, do Cadinho, Cláudio, Etiane, Marcondes, Diná, Lourdinha, Bira, Osmarilda. Nossa, são tantos amigos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tê-los na minha vida. Muito obrigado. Muito bom, professor. Tá todo mundo aí já desejando os parabéns para o senhor, para você, parabéns para você, né? Isso. É porque o senhor tá lá cuidando de nós, lá no céu. Parabéns para você, né? Nas Então, muita paragens saúde. espirituais, o Senhor está cuidando de nós. Aqui, Senhor, é só Ele. Nós somos amigos. Então, professor, em nome de todos aqui, sinta-se abraçado, muitas felicidades, que Deus lhe dê muita saúde, muita sabedoria, continue conosco por um longo período, né? É Ele que manda. Encarnado, e depois, se a gente tiver a oportunidade também de estar estudando com o senhor, né, nas Quem paragens sabe? espirituais, mas que possamos aproveitar um pouco mais, uns 20 anos, talvez. Eu não sei de nada. Não, mas assim é os nossos desejos, o meu, da Ana, e de toda a família aqui, Tá, do IGES, aqui, obrigado. que está reunido nessa sala. O pessoal está Obrigado, desejando Ronaldo. feliz Obrigado mesmo. aniversário, muitas bênçãos. Então, é só gratidão, professor, por estarmos participando com o senhor do estudo dessa Eu, obra, né, eu de também Chico sou muito Xavier. grato, porque essa é uma troca espiritual muito boa, porque alimenta a nossa alma, alimenta o nosso ser espiritual que somos, e aí nos dá força para a gente seguir em frente, fazendo o melhor que a gente pode, porque os desafios da vida são muitos. Então, tá bom, professor. Para iniciarmos, então, você pode fazer a nossa prece hoje, por favor? Nossa, claro, muito agradável poder fazer isso. Então, meus amigos, vamos pensar em Jesus, vamos pensar em Deus, vamos lembrar que nós somos criaturas divinas, que estamos aqui reunidos hoje, nessa noite maravilhosa, com um propósito tão importante, tão bom para todos nós, que é o de compreender a nossa própria realidade como seres espirituais que somos. A Ti, Senhor, Pai Celestial, a Ti, Mestre Jesus, nos dirigimos solicitando forças, coragem, bom ânimo, alegria de viver, porque através dessa alegria nós vamos vencendo todas as dificuldades que a vida mostra para nós, nos desafiando para sermos criaturas cada vez melhores. Dá-nos a força para superarmos todas as dificuldades, sem perder em nenhum momento a nossa confiança absoluta que devemos ter, a nossa fidelidade integral a Ti, Pai Celestial, e a nossa gratidão sempre especial a Ti, Mestre Jesus, que nos conduz no nosso processo de evolução. Abençoe todos os nossos irmãos em humanidade, que possamos todos aprender a olhar para frente, para o alto, buscando
o objetivo maior de nossa vida, que é conquistar a nossa liberdade espiritual, a nossa alegria de viver, a nossa plenitude espiritual, que teremos um dia como espíritos puros. Que toda a humanidade, Senhor, possa acordar para a realidade profunda do nosso eu, Filho de Deus, que somos. Que assim seja. Que assim seja, professor. Então vamos lá, hoje o capítulo 12, reflexo condicionado. Isso. Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante. Na sexta-feira anterior, nós falamos um pouco sobre a estrutura energética do nosso corpo espiritual com os diversos centros de força. E nos centros de força coronariano e cerebral, nós vamos guardando, estruturando o nosso perispírito e guardando todas as nossas aquisições milenares. E é nessa estrutura bonita que nós temos arquivado todos os recursos que amealhamos na nossa experiência de vida, desde as bactérias até a fase pré-humana, adquirindo a memória instintiva. E a partir da fase humana, começamos também a construir a nossa memória consciencial, que também está registrada nesses dois centros de forças mais importantes, que são o centro de força coronariano e o centro de força cerebral, porque eles estão, esses dois, como todos os outros, intimamente ligados com o nosso corpo mental, que é a sede do espírito propriamente dito. Então, hoje nós vamos estudar uma coisa que nós aprendemos no cotidiano da vida, que são os reflexos. Especialmente os reflexos agora no homem, que tem a razão, que tem a consciência da sua própria individualidade, e esses reflexos, né, que a gente vai condicionando na gente através da experienciação, e reflexos esses, os condicionados, que ficam gravados na estrutura, enquanto no corpo físico, na estrutura do córtex cerebral, principalmente na massa cinzenta. Nosso cérebro, desculpem, tem células, né, que a gente chama células brancas e células mais cinzentadas. Essa massa cinzenta são as células especializadas para ir guardando os reflexos condicionados que nós vamos adquirindo nos processos da vida. Então, André Luiz, hoje, através da mediunidade de Valdo Vieira e Chico Xavier, vai falar para nós sobre a importância desse reflexo condicionado. E ele começa chamando a atenção para nós sobre a importância da reflexão. Então, ele começa dizendo o seguinte: entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Aqui, nessa frase, André Luiz introduz, não é, para falar das ondas mentais, especialmente quando a gente ainda está ligado ao corpo físico, ele chama de mento-eletromagnéticas, quer dizer, são ondas semelhantes às ondas eletromagnéticas, mas são ondas mentais. E essas ondas mentais exteriorizam, através da nossa corrente psíquica,
que circula através dos centros de força do nosso corpo perispiritual e irradia, acumulando em nós recursos e valores que nós vamos juntando através das nossas experiências. Então, veja, os centros de força do nosso corpo espiritual são os lugares onde vai ficar marcado e guardado todas as nossas aquisições, sejam elas boas, sejam elas desagradáveis, quando a gente age de maneira inadequada, porque a gente cria disfunções nesses centros de força. Segue André Luiz dizendo que daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. Reflexão é um fenômeno que nós vamos explicar aqui. Continua ele, é que gerando a força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizam com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas às nossas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhe seja característico, em ação que independe da distância espacial. Eles são ondas mentais e as ondas mentais se propagam com a velocidade do pensamento. Portanto, elas são capazes de percorrer espaços imensos num curtíssimo espaço de tempo. Portanto, praticamente independe da distância espacial que nós estamos uns dos outros. Então, os japoneses, lá do outro lado do mundo, que pensam semelhantes a nós, não é? Interfere, entra em sintonia com os nossos pensamentos, que são semelhantes aqui. Então, para isso acontecer, é preciso que a simpatia, não é? Isto é, simpatia significa igualdade de sentimentos, de relação com as coisas que a gente está emocionado. Então, simpatia fica estabelecida e com mais objetividade e eficiência quando o serviço de troca mental se evidencia assegurado conscientemente. Isto é, quando a gente faz esses pensamentos conscientemente, a gente fortalece eles nessa troca mental. Por isso, num grupo mediúnico, quando todo mundo está pensando as mesmas coisas e procurando sentir os mesmos sentimentos de fraternidade no objetivo do trabalho mediúnico, a gente faz essa troca de forma intensa no grupo mediúnico. E aí ele vai especificar esses reflexos, dizendo quais são os tipos de reflexos. Então, ele vai recordar, não é, um experimentador russo chamado Pavlov, que fez experiências de reflexo condicionado com os animais. Então, ele vai lembrar isso. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov, que era um experimentador russo, com os efeitos dos reflexos psíquicos, reflexos nervosos. Esse campo de experiências traz para o estudo os reflexos congênitos, os reflexos que a gente tem já arquivado através dos processos da conquista que a gente tem ao longo de milhares e milhares de anos nos processos repetitivos, através da memória instintiva. São os reflexos congênitos ou incondicionados, quer dizer, que não são condicionados agora, já foram condicionados ao longo da evolução. Por exemplo, os chamados reflexos protetores, que são os reflexos de alimento, que nos protege das reações agressivas, os reflexos alimentares, os reflexos posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias no nosso organismo, como que auridos da espécie,
seguros e estáveis, que não precisam do córtex cerebral, sem a necessidade do córtex cerebral, porque está arquivado principalmente no cerebelo, no tronco encefálico, onde a gente tem toda essa parte animal desenvolvida ao longo de milhares e milhões de anos, porque o nosso cérebro também foi evoluído desde cérebros do tipo do tronco, do cerebelo, para depois formar a estrutura cerebral, para depois desenvolver a parte do lobo frontal no processo humano. Então, esse desenvolvimento da estrutura cerebral vem com o desenvolvimento do princípio inteligente, através de milhares e milhares de experiências na vida animal. E também os reflexos adquiridos, agora sim, os condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim são conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Então, os reflexos adquiridos ou condicionados, que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, da parte, né, que recobre o nosso cérebro, desenvolve-se sobre os reflexos pré-existentes a maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas, que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Então, a gente tem duas classes de reflexos. Os reflexos congênitos, que é o que a gente adquire ele. Por exemplo, a criancinha, o neném, quando nasce, você põe o dedo na mão dele, ele gruda o dedo. Isso é um reflexo. É um reflexo congênito. Ele gruda o dedo e não solta, porque aquele é um reflexo motor, não é congênito. Se você passa alguma coisa no lábio do neném, da criancinha que nasceu, ele tenta sugar, porque esse é um reflexo alimentar. Então, ele tem reflexo motor. Do mesmo jeito, se você tocar nele, como a gente pode fazer na gente, tocar com uma agulha em qualquer ponto do nosso corpo, a gente se recolhe rapidamente. Isso é um reflexo congênito de defesa, protetor. Então, tem reflexos protetores, alimentares, posturais, sexuais e assim por diante. Ninguém ensina para os animais a ter um comportamento sexual adequado. Eles têm por reflexos, porque adquiriu isso ao longo de milhares de experiências, através dos processos de memória instintiva. Então, os reflexos adquiridos ou condicionados são novos, são adquiridos nas experiências de vida, e eles utilizam para isso o córtex cerebral. Então, vou dar um exemplo. Quem usa óculos tem mania de consertar o óculos. Quando a gente tira o óculos e fica sem óculos, de repente a gente espontaneamente tenta consertar o óculos, mas o óculos não está no rosto. Mas esse ato de consertar o óculos é um reflexo espontâneo, um hábito espontâneo que a gente adquiriu por causa do uso do óculos e que fica, portanto, armazenado agora no córtex cerebral. Ele não faz parte das nossos reflexos congênitos. Eles são reflexos adquiridos. Então, são duas classes de reflexos. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a experiência de Pavlov. Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Então, eles não mamaram na cadela, na mãe. Eles tiveram aleitamento artificial através de mamadeiras. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, né? O reflexo de sugar, o reflexo normal que a gente tem, né? E, ao longo disso, também eles adquiriram reflexos de proteção. Dois reflexos de proteção ele cita aqui, o patelar e o córneo palpebral.
tá certo? Então, o reflexo patelar, patela é o nosso joelho, nossa rótula do joelho chama patela. E tem um teste de reflexo que o médico pega um martelinho, bate debaixo da patela, logo imediatamente debaixo, e a gente, então, tem um reflexo muscular e empurra a perna para frente, a gente chuta, né? Como se fosse estimulado por um reflexo, e é um reflexo. Esse reflexo é um reflexo condicionado, congênito. E o reflexo córneo-palpebral também é um outro reflexo. Se você abre bem o olho e toca com um algodãozinho ou com alguma coisa suave na córnea do olho, a gente imediatamente fecha a pálpebra, não é? Porque isso é um reflexo córneo-palpebral. Esses são reflexos congênitos. Mas, quando o Pavlov mostrou para esses cachorros, esses cães, que foram alimentados artificialmente, né, que não habituaram a comer carne, quando foi mostrado para eles a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva. Eles não tinham reflexo de comer carne. Então, eles não tiveram, apesar de ver o pedaço de carne, de sentir o cheiro, eles não segregaram saliva. Não obstante, à frente do alimento tradicional da espécie, que é carne, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhe foi colocada na boca. Então, quando eles colocam a carne na boca, aí ele então tem o reflexo da alimentação e segrega saliva. Então, veja, a partir da experiência de experimentar a carne, ele vai adquirir o reflexo condicionado de comer carne. Então, todas as vezes, depois que ele experimentou a carne na boca, você mostra o pedaço de carne, antes dele abocanhar, ele já ensaliva, porque criou o reflexo da alimentação da carne. Então, esse reflexo é condicionado ao estímulo externo de mostrar a carne. Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhe fosse apresentado à vista ou ao olfato. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado àquele estímulo, como que em regime de enxertia ou de aquisição sobreposta sobre o reflexo congênito, desencadeado dessa maneira pelo alimento introduzido na boca. Então, a gente cria muitos hábitos, muitos reflexos condicionados através dessas experiências. Esses reflexos são chamados reflexos condicionados. Reflexos psíquicos. Os princípios de reflexão podem também ser aplicados aos reflexos psíquicos, e é aqui que vem o interesse nosso. Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, em processo evolucionista, através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire através da vida em manadas, da vida junto com a alcateia, né? Os cachorros inicialmente viverem em alcateias, em grupos, e eles então, através da experiência dos mais velhos, os mais novos vão aprendendo o mesmo tipo de alimentação por reflexo condicionado, formando assim impressões novas sobre um campo de sensação já consolidadas. André Luiz aproveita, recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. Então, a gente vai ver que muita coisa a gente faz por reflexos psíquicos, por estímulos externos que estimulam e fazem despertar em nós reflexos
psíquicos. E esses reflexos são todos eles presididos e orientados pelo processo da indução. Indução é um fenômeno interessante que ele falou lá atrás, quando falou de corrente eletromagnética, né, correntes em bobinas, em circuitos que tinha a formação de processos de formação de campos magnéticos nas bobinas. Então, a indução é um processo de externamente induzir no circuito novo uma corrente através das mudanças rápidas do campo eletromagnético. Então, a gente também, por indução, cria reflexos. Então, ele vai explicar isso. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea como aquisição mental automática. Mas o interesse pela carne, a que foram habituados, define uma atitude excitante, de excitação, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age na cabeça do cachorro como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhe atinge o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência. É assim que a gente ensina, por exemplo, um cão, quando a gente pega uma bola e joga para ele pegar. A gente faz isso com um osso, com uma bola, com um brinquedo, e o animal aprende. Então, ele vai lá, pega a bola e traz para você. Você ensina isso para ele. Então, todas as vezes que você pegar a bolinha, já fica pronto para a brincadeira, porque ele já criou o reflexo condicionado. Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer, ele já gerou, através de um pensamento fragmentário, porque o animal, o cachorro, não pensa continuamente, mas tem pulsos de pensamento fragmentário, né? Gera nele um processo de retroalimentação e educa as células musculares ou até nervosas para esse ato repetitivo de jogar a bola e pegar de volta. Tá certo? Do mesmo jeito das células gustativas que secretam a saliva no processo de mostrar a carne. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nesses animais através de uma série de ações no mundo sensório, então, das brincadeiras, da educação que se faz aos animais, criando os reflexos. Todos os animais passam por isso. O cavalo, por exemplo, aprende muito bem a obedecer o dono por reflexos. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares, lá o homem rudimentar, os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto emitindo a onda das ideias que lhes são próprias ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros a imagem e estímulos que acalenta consigo próprio, no seu próprio pensamento, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecido dos outros agentes que ele sintoniza com as criações mentais. Quer dizer, a gente pensa e os outros que entram em sintonia reforçam esse pensamento que retorna para a gente, criando, portanto, um processo de realimentação. E isso a gente faz desde a fase mais primitiva, com a convivência com o mundo espiritual, que sempre conviveu conosco enquanto encarnado, porque a gente desencarnava e ficava próximo ali, e criando, portanto, já um processo de comunicação espírito encarnado, espírito desencarnado, num processo de conjugação mediúnica, não é? Antropológica, adquirida lá no homem primitivo. Muito bonito isso. Aí ele vai falar quais são os agentes de indução, que induz a gente a criar esses reflexos. Temos plenamente evidenciada a
autossugestão. Isto é, quando você pensa numa coisa que você quer, que você se sugere, você emite uma onda mental, essa onda mental sintonizada com aqueles que estão pensando a mesma coisa, retorna para você, fortalecido, criando em você um processo de realimentação. Isso se chama autossugestão. Bonito isso, não é? Então, ele está dizendo isso. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto conquistada a razão com a prerrogativa da escolha, do livre-arbítrio, de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção, se converte em fator indutivo. Por exemplo, você vê um pudim, você quer comê-lo. Tá certo? Quer dizer, a visão do pudim te induz a um desejo e realimenta isso em você. Então, isso é um processo de autossugestão, induzido por uma imagem. Então, vejam que no processo de autossugestão, a gente muitas vezes sofre essa indução nos processos da mídia, nas observações dos programas de televisão, do nosso celular, que a gente fica passando imagem um para o outro, sugerindo ideias, criando processos de autossugestão, né? Porque o indivíduo vê e se sugere. E, ao fazer isso, ele entra em sintonia e fortalece aquilo dentro dele. Certo? Fixando por isso, não é? Através desse fator indutivo, né? Compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção que nos fixa a ideia, direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Basta que a gente, por exemplo, através da mídia, a gente pode estar se sugerindo pessoas daqui para o Japão, do Japão para aqui, quando quem estiver em sintonia. Então, não depende de fatores espaciais, porque a mente alcança distâncias imensuráveis. Então, por exemplo, uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Então, vejam como a gente aqui assume uma responsabilidade de ser centro indutor para muitas outras pessoas quando a gente começa a divulgar através da mídia, através dos nossos celulares, vídeos, imagens, ideias que nem sempre nós tivemos a cautela ou cuidado de analisar previamente para poder repassar aos outros. Então, a gente pode ser veículo de fortalecimento indutivo, criando sugestões e autossugestões em nós mesmos para fortalecer essas ideias que às vezes são perniciosas. Então, é preciso muita cautela, é preciso utilizar a nossa capacidade de escolha junto com a nossa responsabilidade na divulgação de coisas que podem ser boas e que podem ser inadequadas. Então, vem aí o uso do discernimento, que é o próximo trecho que o André Luiz nos traz.
A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Porque quando a gente faz isso, a gente cria um reflexo no nosso centro coronariano que guarda em nós a responsabilidade, criando em nós o sentimento de responsabilidade por aquilo que fez. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o homem, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. O discernimento deve ser, assim, usado por nós outros, a feição de leme, de direção, que a razão não pode esquecer a matroca, a qualquer direção, ao sabor do momento, ao sabor das ideias, dos ventos, das fantasias, de vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas, vida física por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais. E dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, também nos eleve à vida superior. Veja que capítulo sensacional que André Luiz chama aqui para nós. Reflexo condicionado. É assim que a gente interage uns com os outros. Se vocês buscarem o livro Na Seara dos Médiuns, de Emmanuel, existe uma mensagem que ele escreve muito bonita falando sobre isso, chamado Faixas. Vou achá-la aqui, pronto. É a lição de número 38 desse livro, chama Faixas. Eu vou achar aqui isso, já achei. Ele começa dizendo a seguinte coisa: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Isto é, todos têm. O pensamento é idioma universal, e compreendendo que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Olha aí, o objeto que nos prende a atenção é o objeto indutivo, que vai induzir-nos à manutenção daquela ideia. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou, mais propriamente, a experiência, que é o que a gente tem acumulado, o estímulo, que é o mecanismo de indução, e a inspiração, que são as ideias dos outros que entram em fortalecimento das nossas ideias. Então, experiência, estímulo e inspiração são os 3 fatores específicos que governam essencialmente a nossa condição evolutiva. Então, para isso, nós temos que aprimorar a nossa experiência, buscar os estímulos adequados e sintonizar com as inspirações produzidas pelos espíritos superiores. Então, a experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Veja que o André Luiz e o Emmanuel estão absolutamente em sintonia, falando para nós a mesma coisa. Isso se chama caráter de universalidade dos ensinos dos espíritos, que garante para nós uma verdade espiritual. Então, vocês depois peguem esse livro, Seara dos Médiuns,
a lição número 38 e leiam essa lição chamada Faixas. Ela é extremamente instrutiva com relação aos reflexos condicionados e à condução do nosso pensamento. Vamos à nossa conversação. Muito bem, professor. Que aula! Quantos ensinamentos, né, das questões do reflexo condicionado. Eu mesmo nunca tinha pensado desta forma, né? Eu nunca tinha estudado. E a Olga Batista já colocou uma pergunta aqui sobre isso. Ô, Tassiro, Vamos boa lá. noite. A respiração, a fome, a vontade de fazer xixi são reflexos congênitos ou não são reflexos? São reflexos congênitos, todos eles. São estímulos internos já arquivados e produzidos pela nossa ação neuronal, nervosa, automática no nosso corpo físico. Então, elas são congênitas. Está correto o pensamento. E o Cadinho colocou aqui, ó. Professor, as comunicações e influência dos espíritos com nós encarnados acontece por força desses reflexos? Funcionam, mas agora, veja bem, eles funcionam como estímulos, né? Como inspiração. Mas se nós abrigamos esse pensamento em nós e os alimentamos, nós vamos criando um reflexo que vai ficando hábito permanente em nós. Por isso, a nossa escolha de sintonizar com espíritos superiores é uma aquisição ao longo do tempo, porque a gente tem que aprender a sintonizar com os espíritos superiores para receber deles de forma continuada esses pensamentos superiores que vão criando em nós os reflexos, né, os hábitos, não é? A maneira espontânea, porque é adquirida por processo repetitivo, espontânea de pensar no bem. Do mesmo jeito que a gente pode fazer, por exemplo, com relação a pensamentos de prazer na vida terrena. Vou dar um exemplo que é muito comum na maioria de nós. O sexo, por exemplo. A gente pode olhar, o homem, por exemplo, pode olhar uma mulher, não é? Como uma irmã, mas pode olhar como um objeto sexual. A interpretação disso depende das suas aquisições, das suas experiências, das suas viciações de hábitos criados anteriormente. Então, se ele consegue olhar a mulher como uma irmã, ele não endereça a ela nenhum pensamento de sensualidade. Daí porque Jesus diz, quando a gente olha para uma pessoa e adultera em pensamento com ela, já cometeu o adultério. Porque o pensamento gera um estímulo no outro. Se ele for também uma pessoa, se a moça ou a mulher for uma pessoa que também está ligada a isso, ela recebe isso como um estímulo sexual. Tá certo? Do mesmo jeito, a mulher, quando olha um homem com esse mesmo tipo de propósito, tudo funciona do mesmo jeito. Não depende do sexo, depende da posição mental do espírito. Então, veja que a nossa educação mental é de suma importância, porque nós temos que selecionar para nós os estímulos em função das nossas aquisições, esses 3 fatores que o Emmanuel coloca ali, não é? As aquisições, os estímulos e as inspirações. Os estímulos são pelos nossos sentidos, né? Pelos objetos que a gente põe atenção e, através do nosso interesse, das nossas aquisições, a gente refortalece esse interesse, retroalimentando esse pensamento, criando um processo autoindutivo
que amplifica esse estado emocional na gente. Então, se a gente faz isso, ele também se liga às faixas, não é, de inspirações de espíritos que estão pensando o mesmo tipo de pensamento. Então, é muito comum a gente ser assediado por espíritos quando a gente não tem essa visão utilizada cuidadosamente com relação ao adultério por pensamento. Veja, tudo isso é importante na nossa vida. E tudo isso é experiência de crescimento. Porque quando a gente sente esses estímulos em nós, a gente tem que reconduzi-los para estímulos superiores. Então, a força de vontade, a vigilância, a atenção que nós colocamos em nós mesmos é que nos ajudam a ir vencendo esses reflexos condicionados que a gente também já adquiriu do ponto de vista espiritual, de experiências anteriores, para modificá-los na direção de outras coisas. E, nesse sentido, a reencarnação é uma bênção, porque a gente nasce com os reflexos congênitos, físicos, protetores, no nosso corpo físico, mas os reflexos mentais vão chegando devagarinho à medida que o nosso corpo físico vai desenvolvendo e adquire todo o esforço e toda a presença na fase da adolescência, porque na fase da adolescência a gente tem a conquista em nós próprios, como espírito encarnados, do nosso mundo emocional espiritual. E aí a gente tem um conflito de ação, porque a gente teve educação que nem sempre fortalece aqueles pensamentos anteriores, os reflexos anteriores de vidas anteriores. Então, a gente tem que reeducar-nos. Então, a fase de adolescência é a fase de adaptação da educação com os novos comportamentos do espírito encarnado. Por isso, a educação é de fundamental importância. Por isso, não podemos deixar de educar as crianças para que elas, na adolescência, encontrem nelas os recursos novos para se reorganizarem para uma vida melhor. Então, a educação moral das crianças é a responsabilidade dos pais e a gente não pode abrir mão disso. Muito bom, professor. Professora Elaine Miranda colocou: Isso. em reuniões mediúnicas devemos estar atentos para evitar o automatismo? Na verdade, a gente deve participar da reunião mediúnica de forma integral, não é? Não num processo automático, porque, basicamente, as mediunidades de automatismo são dificilmente apresentadas. A maioria das nossas mediunidades são conscienciais. Mediunidade de automatismo é para aqueles que já treinaram muito, como fazia o Chico Xavier. Chico Xavier emprestava os recursos para o espírito e podia ele, enquanto psicografava, ele conversar com outras pessoas, outros assuntos, porque o recurso de utilização do corpo físico na psicografia que ele tinha estava já automatizado. Então, era comum até ele receber duas comunicações simultâneas, escrevendo com o braço direito e com o braço esquerdo, duas mensagens diferentes. Então, só um médium muito treinado e muito especializado já faz isso. Nós, a maioria de nós, somos médiuns, ainda que estamos aprendendo essas coisas. Portanto, a nossa mediunidade não é automática. A nossa mediunidade ainda é consciencial e é preciso da nossa atenção, aquela atenção de pensamento constante de adesão à comunicação, para a comunicação se dê. O André Luiz vai falar sobre isso mais na frente. Professor, não consigo nem imaginar o Chico psicografando duas mensagens com... Diferente, realmente... de dois espíritos diferentes. Isso é raríssimo.
Ó, professor, estou dando um trabalho aqui para o senhor. Ó. Boa noite, Ronaldo. Assino carteira do Otacílio para estudar conosco Evolução em Dois Mundos, nos domínios da mediunidade entre a Terra e o Céu. A didática dele é muito boa. É muito, muito bom todos esses livros. Quem Ela sabe? está pedindo para o senhor, depois de Pois é. mecanismos da mediunidade, passar para esses. Quem sabe? De repente, né, a gente consegue continuar. Vamos ver. Só o Vamos em futuro frente. dirá. A Diná, professor, perguntou: quando penso em um desencarnado e sonho com ele, pode ser que ele também estava refletindo sobre mim? Quando a gente pensa num desencarnado, geralmente a gente manda um WhatsApp mental para ele. Ele entra em sintonia e muitas vezes vem atender a nossa solicitação e encontra conosco durante o sono físico. E agora uma pergunta aqui de casa, professor, da Ana, que está nos bastidores. O ensinamento de Jesus, vigiar e orar, é um mecanismo para analisarmos os estímulos e inspirações alheias? Perfeito, Ana. Essa é uma questão fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. Quando Jesus disse vigiai e orai, o que ele estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: meus irmãos, tomem atenção consigo próprios para saberem a todo instante o que estão pensando, o que estão sentindo, o que estão fazendo. Isso chama vigilância. E direcionando o que pensa, o que sente, o que faz, na direção do bem, orem e peça a Deus força para cumprir esse objetivo. Então, vigiar e orar são duas alavancas importantes do mecanismo evolutivo, do nosso progresso espiritual. Por isso, Jesus nos aconselhou isso. Vigiai e orai. Quer dizer, esteja sempre atento, não descuide dos pensamentos que entram na sua cabeça, porque às vezes vem de inspiração negativa. Então, tire esses pensamentos da cabeça e substitua por outros melhores. Se você, numa experiência de encontro, sentir uma emoção forte que não é agradável, te segure, te eduque, te controle, para que você possa deixar esse sentimento, essa emoção forte, arrefecer-se em você e estimule em você a busca de uma emoção superior, para que dessa maneira, você pedindo a Deus força, você cresça como espírito, porque as nossas ações são produzidas através do que pensamos e sentimos. Então, também as nossas ações serão benéficas se a gente fizer isso. Muito bom, professor. Professor, o pessoal acho que já entendeu todo o capítulo, né? Ou está digerindo mentalmente, né, as lições dadas. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. O reflexo condicionado, ele pode ser modificado conforme o senhor acabou de falar, é isso, né? Eu queria que alguém tivesse perguntado: os hábitos são reflexos condicionados? Os hábitos que adquirimos são reflexos condicionados, sim. Por isso, um indivíduo que fuma, largar de fumar, tem uma dificuldade enorme, porque ele tem que mudar nele esse reflexo condicionado, substituindo esse reflexo condicionado por um outro melhor. Então, a gente muda de hábito, criando um novo reflexo condicionado melhor no lugar daquele, em substituição. Então, é isso. Isso acontece conosco, nossos hábitos alimentares. Tem gente que se habituou tanto a comer carne, que nem os cães lá de Pavlov, que sem carne não come.
Então, ele tem que adquirir o hábito de comer de tudo. Por isso, educação alimentar é importante. Nós temos hábitos, né, com as nossas coisas em casa. Às vezes, a gente não abre mão dos nossos hábitos, né? E, às vezes, é preciso mudar esse hábito para um hábito melhor. Então, estar vigilante é estar atento a tudo isso. Porque os hábitos a gente faz espontaneamente, porque já é um reflexo adquirido, condicionado, não é? Então, a gente faz espontaneamente. É fácil fazer porque a gente já aprendeu. Então, se a gente aprendeu a fazer uma coisa atrapalhada, é melhor tratar de aprender o correto no lugar, porque assim a gente cria um novo reflexo condicionado melhor. Vocês acham que fazer o bem espontaneamente é o quê? É adquirir o hábito de fazer o bem, criar os reflexos condicionados do servir. Por isso, a gente não aprende isso senão fazendo. Por isso, Jesus nos aconselha a trabalhar em favor do próximo, para a gente adquirir o hábito de servir, o hábito de considerar o outro como uma peça importante no seu processo evolutivo, ajudando-o sempre. Porque quem ajuda o outro, ajuda a si próprio. O professor, e a Diná já colocou, nesse caso seria ter discernimento. Isso, discernimento é a análise que a gente faz com compreensão dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E do pensamento, sentimento e ações dos outros que podem nos induzir. Isso é discernimento. E a Ana perguntou, por que é tão difícil mudar um reflexo mesmo quando se quer alterar? Porque precisa da vontade perseverante. Dá um exemplo disso aqui, Ana, porque é muito interessante. E os orientais, muitas vezes, usam isso para criar novos hábitos. Todo mundo pode fazer essa experiência. Pega 10 pedrinhas, 10 bolinhas de gude, 10 feijões, qualquer 10 coisinhas pequenas. Escolhe 2 lugares na sua casa, um lugar A e um outro lugar B. E crie esse hábito de pegar todo dia, de manhã, num dado horário, ou de noite, o horário que você escolher, mas todo dia no mesmo horário, pegar uma pedrinha do lado A, põe todas as pedrinhas no lado A. Então, cada dia você vai lá, pega uma pedrinha do lado A, naquele mesmo horário, e põe no lado B. Até transferir todas as pedrinhas do lado A para o lado B. Depois, transfere as pedrinhas do lado B para o lado A, de volta uma por uma, todo o tempo no mesmo horário. Vocês vão ver que vocês vão criar esse hábito. Aí, chegar naquele horário, você lembra, tem que pôr a pedrinha lá no lugar. A gente cria o hábito. Ora, se a gente pode criar um hábito desse, porque não pode criar um hábito de pensar coisa boa, de fazer coisa boa, de estudar coisa boa, de ler todo dia. Eu vou ler antes de dormir às 10 horas da noite, se eu durmo às 10 horas da noite, vou ler uma página antes de dormir. É um hábito. Então, é preciso usar a vontade para fazer isso. E a gente é dispersivo. Por isso que é difícil. E a Elaine Miranda, professor, colocou outra pergunta. E o efeito do comportamento manada? É falta de discernimento, porque a gente deixa os outros definir a nossa ação. Tá certo? Todo mundo. Aliás, isso é um hábito muito interessante, Elaine. Você pega um indivíduo fazendo uma coisa errada e fala assim: mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Por que eu não vou fazer? Por que a gente tem que ser igual a todo mundo? Por que a gente não pode ser a gente mesmo? Então, o ato, né, essa atitude em grupo,
É uma atitude perigosa. Tem pessoas de boa índole que, no momento de excitação coletiva, comete erros que arrepende para o resto da vida, porque vai na onda. É um pensamento faixa, de todo mundo pensando a mesma coisa, e a pessoa não sabe dizer não, não usa do livre-arbítrio para dizer não quero isso. Eu tive uma experiência com isso que me foi muito gratificante e dolorosa. Eu participei uma vez de um ato público, político, na época da minha juventude, não é? Que eu fui lá para conhecer, eu não quis ir lá para poder participar do ato, eu queria ir lá para ver como é que funcionava aquilo. E é impressionante o pensamento indutivo coletivo, que funciona como uma hipnose coletiva sobre a mente de todo mundo. Então, todo mundo estava falando palavra de ordem nesse movimento que eu participei. De repente, alguém alterava uma palavrinha da ordem, e aquilo que parecia reivindicação virava uma violência verbal. E todo mundo falava aquilo, bastava que um sugerisse, não é, no mesmo tom, aquela palavra substitutiva, e todo mundo falava. De repente, alguém se dava conta no meio e falava: não, mas não é isso. E gritava a palavra de ordem correta, e a manada voltava a falar a palavra de ordem correta. De ordem correta. E eu fiquei naquele meio bolo, observando aquilo, querendo eu mentalmente não participar daquilo, mas o pensamento coletivo é tão forte que aquilo rebombava na minha mente, e eu mentalmente eu não falava, não abria a boca, mas mentalmente eu estava seguindo o pensamento. Eu fiquei umas 3 horas nessa manifestação, depois eu saí dela e fui para casa. Tive uma dor de cabeça violenta, um desarranjo intestinal violento, por causa da emoção forte coletiva que eu experimentei ali para aprender. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o pensamento manada. Eu não participo de coisas coletivas. Eu tenho minha responsabilidade individual. Só participo de coisas coletivas quando é para o bem, como, por exemplo, o Congresso Espírita do Estado de Goiás. Vai reunir um monte de gente, 3.000, 2.000, 3.000 pessoas ali no centro de convenções, todo mundo voltado para o bem. Esse vale a pena. Professor, então chegamos ao fim de mais uma aula da obra Mecanismos da Mediunidade. Né? Na semana que vem nós vamos estar falando da aula do capítulo 13, que é o fenômeno hipnótico indiscriminado. Exatamente. Ele vai usar agora esses processos do reflexo condicionado e vai mostrar como a hipnose participa desse processo e como isso pode ser importante nos processos de comunicação mediúnica. Muito bom. Então, queremos aqui agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Chegamos a quase 80 pessoas simultaneamente, né? Nas telinhas, mas às vezes sabemos que tem mais de uma pessoa na sala. Então, agradecer a vocês por estarmos estudando esta obra em conjunto, pelas perguntas, né, pelos sentimentos de fraternidade, de gratidão. Aqui o Cadinho agradecendo, a Osmarilda, A o Olga tem Marcondes, a Olga Francisca. tem uma pergunta aí, ó. A Olga. Ah, é verdade, professor. Me desculpa, Olga. Então, reflexo condicionado é hábito? Não, o hábito é um reflexo condicionado. Ao contrário. Mas Olga, a gente vai criando reflexos
pela escolha que a gente quer de adquirir hábitos. O hábito é um reflexo adquirido. Por isso ele fica gravado no corpo físico, fica gravado nos nossos, no sistema nervoso central, no córtex cerebral. Tá certo? E quando a gente passa para o mundo espiritual, ele é uma aquisição de comportamento no mundo espiritual também. Por isso, quando a gente desencarna, a gente tem que gastar um tempo para perder os reflexos condicionados da vida física, que está mentalmente gravada na nossa mente espiritual. Então, tem que desaprender a comer, desaprender uma série de coisas no mundo espiritual, porque a gente, no mundo espiritual, tem uma experiência diferenciada. Mas, por isso, ninguém, quando desencarna, em geral, está pronto para viver a vida espiritual, tem uma adaptação. Essa adaptação pode demorar mais ou menos, dependente do estágio em que o espírito se encontra, dos reflexos condicionados da vida material que leva. Então, é muito interessante a gente pensar também que os reflexos condicionados nos influem em nossa alma, enquanto a gente também pode estar no mundo espiritual. A gente leva do mundo físico reflexo condicionado para o mundo espiritual. Eu queria aproveitar, agradecer todo o pensamento de amor, de bondade que vocês endereçaram a mim pelo aniversário do meu corpo, né? Porque é o corpo que faz aniversário, o espírito está só crescendo, aproveitando o corpo. Então, agradeço de coração a bondade de todos vocês e os desejos de saúde, de paz, de felicidade, porque eu preciso de tudo isso e fico muito agradecido a todos e respondo a isso com um beijo no coração de todos vocês. O meu muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor, por todo esse carinho que o senhor tem conosco, né, pelos ensinamentos que nos dá. Né? Então, e o pessoal está aqui agradecendo, ó, a Arinda Taylor, a Antônia Clara, o Luiz, a Diná. Então, é só Valéria, Francisca, tem tanta a gente boa, Olga, todo mundo a bom. Mara. Luiz, a Mara, todo mundo. O pessoal é ótimo. Eu um dia quero abraçar todos vocês, fisicamente. E todos terão essa oportunidade, né, professor? Porque aqui, ó, como o senhor falou, teremos o congresso, né, o 39º Congresso Espírita de Goiás. Ele vai ser do dia 18 a 20 de fevereiro em Goiânia. Então, fica o convite do Estaremos lá. professor para estar lá com ele. E dar um abraço, né, professor? Vai formar fila, hein? Opa, vou adorar isso. É. Então, meus amigos, muito obrigado por mais uma noite de estudo, né, por mais uma noite iluminada de ensinamentos aqui pelo professor, né, que com a ajuda de todos nós aqui, nós pudemos aprender bastante. E só tenho que agradecer, professor, pela essa oportunidade, a Deus, a Jesus, né, a espiritualidade bondosa, por esse trabalho também de estarmos aqui hoje. E vamos fazer a nossa prece final, professor? Vamos, vou pedir você para fazer. Ótimo. Então vamos lá. Elevemos nossos pensamentos e sentimentos de gratidão, de amor a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Criador, nosso Pai, a espiritualidade bondosa que nos ampara, que está sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados neste planeta, agradecendo pela nossa família, pelos nossos
parceiros de jornada, nossos esposos, nossas esposas, os nossos filhos e também a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Em especial essa noite, Pai, te agradecemos pela vida do nosso irmão Otacílio, pelo seu aniversário do seu corpo, como ele falou, mas por todo o ensinamento que ele tem nos deixado nesta sua encarnação. Que ele possa sentir todo o nosso amor envolvendo um grande abraço fraterno. E que ele possa, Pai, permanecer conosco durante a sua encarnação atual, por mais alguns anos. Te pedimos que possa trabalhar nele sua saúde, para que possamos continuar este trabalho de levar a tua obra, os teus ensinamentos a todos aqueles que estão conosco. Ampare toda a humanidade, Mestre querido, todos aqueles que ainda não encontraram o teu amor, a tua misericórdia. E que possamos, ao longo desta semana, refletir sobre a aula que aqui tivemos. E que possamos colocar em prática todos os ensinamentos passados. Nos ampare, Mestre querido, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, professor. Obrigado a Eu que todos. agradeço a todos vocês. Que possamos ter um fim de semana abençoado e que na próxima semana possamos estar aqui novamente para mais uma aula. Assim seja. Uma boa semana para todos. Muito obrigado.